Gente, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado a todos vocês que reservaram aqui esse tempo para poder termos esta conversa. Já foi diferente na vida de muitas pessoas e eu acredito que pode ser também na sua. Pode ser uma resposta a muitas perguntas que você tinha. Então, hoje nós vamos realmente direto ao ponto. Aqui não é só francês, né? Se você está nessa aula de hoje é porque você tem um objetivo, claro, tenho certeza. Você talvez é militar e você quer ser promovido no Exército Brasileiro, você talvez quer fazer missões no exterior, você quer ganhar uma promoção, talvez você já foi aprovado nos idiomas do italiano, do espanhol e do inglês, e o francês talvez é seu próximo objetivo. Ou talvez você é uma pessoa que quer sair do sufoco financeiro e o idioma pode te ajudar a melhorar o seu currículo. Também colocou o Canadá no mapa real da sua vida. Você quer imigrar com toda a sua família? Você está no lugar certo. Ou talvez você quer provar a si mesmo que você é capaz de falar francês e conquistar esse diploma. Bem, seja qualquer for o seu motivo, eu vou aqui hoje te mostrar esta live, este encontro hoje pode ser um divisor de água na sua vida. Eu sou o professor Naliel Paixão, mestre em francês, professor nativo, tenho graduação e pós-graduação na França e moro no Brasil há 16 anos e tenho ajudado mais de 550 brasileiros reais a conquistar a prova do Delphi B1. E você pode ser esta próxima pessoa que vai colocar esse diploma Delphi B1 na sua parede ou no seu currículo. E hoje eu vou te mostrar como você pode ser o próximo, ok? Sejam muito bem-vindos, Francisco, Edilson. Sejam bem-vindos vocês que estão entrando aqui. Nós começamos agora e você está no lugar certo. Bem-vindo, Weidan, Quintinho. Claro, eu quero tirar essa dúvida sua. Talvez você está se perguntando: será que esse curso pode ser para mim? Olha, essa mentoria não é para quem coleciona cursos e não aplica nada. Ela é para quem tem pressa, foco e motivo real. Isso é muito importante. Talvez você se identifique com isso. É para quem tem pressa, foco e motivo real. Como eu citei anteriormente, se você é militar e quer subir de patente, então você está no lugar certo. Você está pensando em fazer missões no exterior, crescer na carreira, você está no lugar certo. Você talvez é um profissional que quer um diferencial no seu currículo, ou você talvez é um brasileiro com o plano de morar no Canadá. Então você está no lugar certo. Ou talvez você é até uma pessoa que está cansada de estudar e não sair do lugar. Se você se encaixa em qualquer um dessa lista aqui que eu citei agora, então essa mentoria é realmente feita para você. Estudar no improviso talvez é com você, mas essa não é a sua hora. E tá tudo bem. Se você acha que não é o seu momento, tudo bem. Mas se você é uma pessoa que precisa para ontem, então você está no lugar certo, ok? Você está no lugar certo. Comecei a ensinar francês para alunos que tinham tudo para dar certo, mas eles tinham uma dificuldade. Realmente eu encontrei isso. Quando eu comecei há uns 15 anos atrás, eu encontrei pessoas capacitadas, homens e mulheres, militares também capacitados, que tinham tudo para conseguir. Mas, infelizmente, ao chegar perto do final, ao passar a linha de chegada, infelizmente, travavam. E eu me perguntava também por quê. Eles não erraram porque eram ruins. Não, pelo contrário. Eles eram pessoas capacitadas, mas alguns deles estavam completamente perdidos. Alguns estudavam horas e horas, mas sem clareza. Alguns até viam vídeos na internet, faziam exercícios. Mesmo assim, eles continuavam inseguros. Será que você se encaixa em algum desses exemplos que eu citei agora? Você é uma pessoa dedicada que estuda, mas não tem um norte? Foi com toda essa preocupação minha que nasceu o método A Trilha da Aprovação, que eu quero falar hoje para você. Eu tenho absoluta certeza que vai mudar. É um caminho estratégico com começo, meio e fim. Isso é muito importante. Eu sei que talvez você militar, você é uma pessoa que gosta realmente das coisas claras e foi também com essa preocupação. É como, por exemplo, uma amiga minha, uma aluna, a Raíssa, que começou com vergonha de falar até bonjour, me lembro, no primeiro dia, mas hoje
ela mora no Canadá com a família. Ou então o Pedro, aquele que precisava de um certificado para trabalhar no hospital e hoje ele é referência no setor. Ou então o Léo, eu lembro do Léo, um militar, uma pessoa muito simpática, inteligente, mas que estava travado, sem tempo para estudar, mas que decidiu um dia agir. E o que aconteceu? Ele passou de primeira, gente, no Delphi B1. E olha, daqui a pouquinho você vai conhecer ele. Se ele puder, ele vai tentar entrar aqui e dar o depoimento dele. Existem três erros que mais reprovam candidatos no Delphi B1. Olha, preste muita atenção. Isso daí pode fazer toda a diferença para você. Essa informação é muito importante. Eu mesmo, gente, eu fiz essa prova. Eu sei o que você passa. Eu fiz essa prova duas vezes. Eu consegui 96 sobre 100 e 99 sobre 100 na prova. Então, eu conheço essa prova de ponta a ponta. Um dos grandes erros que cometem os alunos é não saber usar o passé composé e imparfait. Esses dois tempos verbais, eles são muito importantes. Os tempos verbais que você vai usar na prova são presente, passado, futuro. E quando a gente fala de passado, esses dois tempos verbais aqui, o passé composé, ele é o tempo verbal da ação, do evento. Você usa quando você quer falar de algo no passado, mais próximo do presente. E o imparfait, ele é o pretérito imperfeito. Ele é o tempo que fala sobre descrições, hábitos e lembranças. E por que esses dois tempos verbais são importantes para você na prova? Na redação, a famosa redação que você tem que fazer na prova do Delphi B1, esses dois tempos verbais você vai ter que usar eles juntos na narrativa. Então, por isso que é muito importante, fundamental você entender como usar os dois. Um segundo erro são redações sem estrutura, por exemplo. O famoso textão sem lógica. Você percebe que para a prova do Delphi B1, a redação, ela é focada para você responder para um amigo, um e-mail, ou então você escreve uma redação, uma síntese sobre um tema da atualidade. Qualquer for um dos dois temas que geralmente cai, você precisa escrever uma boa introdução, um desenvolvimento geralmente de dois e três partes e uma conclusão trazendo a sua opinião ou defendendo uma opinião. Pode parecer bem simples falar essas coisas, mas quando eu corrijo redações, eu vejo realmente que são as principais dificuldades. E uma terceira dificuldade é a falta de vocabulário para argumentar na hora da prova oral. E olha, o que é que te bloqueia hoje? Se eu tivesse que te fazer essa pergunta, o que é que te bloqueia hoje? É a redação? É a entrevista com o professor? A compreensão oral? O que é que te bloqueia? Eu tenho certeza que esses erros, eles custam caro. E você sabe onde é que custa caro esses erros? Custa o certificado, custa a promoção e custa dinheiro e tempo. Todo investimento custa dinheiro e tempo. Mas, gente, eu tenho uma boa notícia para você. Todos esses erros, todos eles são corrigíveis com o método certo. Talvez você já atirou para todo lado, para todos os lados e ainda não acertou. E hoje eu quero te mostrar um caminho que pode dar muito certo para a sua vida. Eu já encontrei muita gente que, num vídeo desse, numa sexta-feira, olhando uma live, tomaram uma decisão e realmente foram aprovados no Delphi B1. A trilha da aprovação são 8 semanas. É um foco. Realmente é algo que pode fazer toda a diferença para a sua vida. É algo que antigamente para algumas pessoas era visto como algo difícil, complicado. Mas hoje eu quero descomplicar para você o que é. Essa é a nossa trilha da aprovação em outras semanas. Não é um conteúdo aleatório, tá? A gente não vai atirar para todos os lados. Pelo contrário, você vai ter uma rota para a sua aprovação no Delphi B1, do início ao fim, tá bom? Então, anota aí, nós vamos responder aqui a sua pergunta, o que é que você vai precisar fazer para ser aprovado? Vamos lá. Vou compartilhar aqui com você a minha tela e você vai entender de forma super clara. Aqui está a fórmula da Coca-Cola para ser aprovado no Delphi P1. A forma definitiva. Já tem ajudado centenas de pessoas e eu tenho certeza que você pode ser o próximo. O que é que você vai aprender na primeira semana? Na semana um, preste bem atenção. Agora não é hora de responder ao WhatsApp, não é hora de sair, de pegar uma água.
não é hora de ir ao banheiro, é hora realmente de você ficar focado. Olha, na semana um nós vamos estudar aqui temas do nível A1. Você vai estudar o presente dos verbos, você vai ver o que é o masculino e feminino, você vai estudar as preposições, adjetivos possessivos, você vai estudar as locuções essenciais, pronomes tônicos. Aqui seu objetivo maior é um só: montar frases, se apresentar e destravar a sua base. Aqui você vai ter o primeiro contato. Será que eu posso estudar essa trilha do zero? Com certeza. Quase 90% dos alunos que começam a trilha começam do zero. Nossa primeira aula é até sobre o alfabeto. Então, na primeira semana, você vai estudar esse conteúdo. Agora, vamos na segunda semana. Segunda semana, você já passa para o nível A2 no francês. Você estuda frases negativas. Gente, eu fiz essa prova 2 vezes. Eu posso lhe garantir que frases negativas caem muito. Frases negativas, você vai aprender a se apresentar em 2 minutos. E aqui, olha, já antecipo que na prova de produção oral, você vai ter que se apresentar em 2 minutos. E aqui, nessa aula, você já vai ter o script definitivo para você se apresentar no dia de prova. Adjetivos demonstrativos, você vai estudar sobre imperativo, você vai também estudar sobre tipos de perguntas, artigos partitivos e o famoso imparfait. O imparfait aqui é o passado descritivo. É muito importante você estudar aqui esse passado e conhecer ele de ponta a ponta. Aqui o objetivo é bem claro: ganhar fluidez, escrever com lógica, sustentar uma conversa básica. Tudo bem? Agora passamos para a semana 3. Aqui na semana 3 você já começa a elevar o nível de dificuldade. Você já passa para o nível B1, intermediário em francês. Você vai estudar sobre complemento do objeto direto e indiretos, o verbo falloir, que é sobre a obrigação, futuro próximo, futuro simples, condicional presente, passé composé, você lembra dele? Citamos lá atrás. Você vai entender como combinar passé composé e imparfait. Gente, essa aula é importantíssima porque você vai precisar dessa combinação para fazer a sua redação. Aqui o objetivo é bem claro: narrar, argumentar, compreender tempo e contexto. E agora passamos para a semana 4. Continuamos com o nível B1. Aqui você vai estudar o subjuntivo presente. E, gente, algo importante a respeito do subjuntivo presente, ele é mais usado até no nível B2. O que é que eu faço aqui então com você? Eu estou trazendo temas que é até além do nível B1, mas de propósito, para você realmente mostrar para o professor que você tem um domínio bom da língua, um domínio excelente. Então, estudamos o subjuntivo presente que você vai usar na redação e na entrevista com o professor. Estudamos pronomes relativos, presente progressivo, passado recente, o gerúndio, e diferença entre très, beaucoup e trop, expressões idiomáticas. Aqui, estamos estudando sobre soar natural, expandir vocabulário e se destacar. Gente, alguém tem alguma pergunta até agora? Se você tiver, pode ativar o seu. Nós vamos ter uma série, um tempo no final para fazer perguntas, mas se você já tem alguma dúvida, já posso lhe ajudar aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode colocar o seu microfone, tá bom? Ou levantar a mão, ou escrever até no chat, ok? Que eu posso lhe responder. No final, nós vamos ter uma série de perguntas e respostas, com certeza você vai poder tirar suas dúvidas. Continuando aqui, gente, na quinta semana, aqui, gente, muito importante, preste atenção. Semana 1, 2, 3 e 4, você saiu do nível A1, nível básico, chegou até o nível B1, gramaticalmente falando. Você estudou todos os temas gramaticais que você precisava para entender, para elevar o seu nível de francês. Então, na quarta semana, você já está pronto para focar agora na prova. E na quinta semana, o que nós vamos fazer? Vamos começar com a compreensão oral. Você vai ver aqui técnicas específicas do exame, simulações completas, argumentação, opinião. Você vai ter um feedback individual do professor. Aqui fica bem claro que o objetivo é passar na compreensão auditiva com uma nota boa. Eu vou lhe dar dicas sobre podcast que você pode ouvir na semana. Você vai ver áudios focados na prova que vai realmente lhe ajudar a melhorar a sua compreensão oral. Na sexta semana, nós vamos ver aqui agora como funciona a questão da compreensão escrita.
Você vai, lembrando, né, que a prova de compreensão escrita são vários textos onde você vai ler e interpretar e escrever a resposta certa. Então aqui você vai entender como responder a pequenas perguntas longas em francês. Você vai entender também como interpretar textos em francês. E, gente, tem uma dica muito específica a respeito da compreensão escrita. Tem tudo para dar certo, porque você vai estar estudando com alguém que sabe exatamente o que cai na prova, o que a banca pede. Eu vou lhe passar todo esse tesouro, todas essas dicas, todos esses bizus. Você vai ter realmente aqui nessa sexta semana. O objetivo aqui é garantir a pontuação máxima na compreensão escrita. Sétima semana, gente. Aqui vem talvez o bicho-papão para muita gente. Talvez para você que está aqui. A produção escrita, a redação. O que escrever? Como escrever? Aqui você vai ter o passo a passo. Dicas, modelos de redações pré-prontas. Estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. Você vai ver que aqui, sim, é possível você conseguir uma boa nota na redação. Como? Do jeito certo. Com essa trilha aqui, eu vou lhe mostrar como você vai fazer, o passo a passo. Você vai escrever a redação do jeito que o professor precisa ler. Tudo bem? E agora vem a oitava semana, que é sobre a produção oral. A famosa entrevista com o professor. Como funciona a apresentação de 2 minutos, estrutura do diálogo e monólogo e estratégia para a escuta ativa, ok? Para o monólogo. Lembrando, né, que essa produção oral, você vai ter que se apresentar em 2 minutos e logo em seguida o professor vai lhe fazer perguntas. Você vai ter um diálogo de 3 a 4 minutos com o professor e logo na sequência o monólogo onde você vai ter que discorrer sobre um tema da atualidade em 3 minutos e logo na sequência você vai ter perguntas do professor. Para cada passo dessa prova, você vai ter uma explicação muito objetiva, direta ao ponto. Então, você vai chegar com a sensação de não cair de paraquedas no dia da prova, porque você vai saber exatamente o que cai. Lembrando que aqui é a oitava semana, já se passou o mês de agosto, de setembro, e em outubro, gente, nós vamos focar sobre simulados de prova. Nós vamos fazer uma simulação de várias provas, de ponta a ponta, para você entender realmente e saber qual seria a sua pontuação. Então, vamos trabalhar com provas que já têm gabaritos. E aqui realmente você vai ter esse conteúdo focado na prova. Aqui, então, você teve essa apresentação da trilha da aprovação, semana por semana, e tudo isso você vai ter acesso. Tudo isso você vai saber exatamente em que momento nós vamos estar nos nossos estudos. Você não vai ficar perdido. Você vai saber exatamente o que você precisa. E olha, agora eu quero explicar para você como vai funcionar na prática essa 21ª turma super preparatório na Lei Paixão Delphi B1. Gente, essas aulas elas vão começar na terça-feira, na próxima terça-feira, ok? Na terça-feira, dia 12 de agosto até dia 3 de novembro. Serão 3 meses realmente focado na preparação sua da prova. As aulas serão nas terças e quintas, de 8h30 da noite às 10 no horário de Brasília. Isso é muito importante. O curso completo, então, terá uma carga horária de 39 horas. Gente, é muito tempo. São muitas horas focadas na preparação dessa prova. Você vai ser inserido no grupo exclusivo no WhatsApp, só dos alunos que estão preparando para essa prova. Então, todos os alunos estão realmente com o objetivo de ser aprovado. Você vai estar num ambiente em que todo mundo respira o Delphi B1. Nós vamos começar do zero, do nível A1, e nós vamos chegar nas 4 primeiras semanas até o nível intermediário B1. Você vai até, como você viu na trilha, você vai estudar conteúdos que são do nível A2, B2, quero dizer, um nível mais avançado ainda. Logo na sequência, as 4 próximas semanas serão focadas na preparação da prova. Você vai entender o passo a passo como funciona a compreensão oral, a compreensão escrita. Você vai entender também como funciona a redação e a entrevista com o professor. Cada semana você vai ter um conteúdo exclusivo focado na prova. E todo mês de outubro nós vamos só falar de prova. Nós vamos colocar vários simulados e você vai fazer junto com a turma, para você já ter uma imersão completa de como a prova funciona na prática. Você vai receber então todo o material exclusivo em PDF. As aulas elas serão transmitidas ao vivo online pelo Zoom, comigo, com atendimento direto com o professor.
como falei e já repito, você vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você vai poder tirar suas dúvidas durante a semana. Você vai ter, claro, as aulas nas terças e quintas. E na sexta-feira você vai ter uma revisão. Sempre na sexta-feira, às 7:30 da noite, horário de Brasília, você vai ter uma revisão de 30 minutos. Você pode entrar lá para tirar as suas dúvidas com o professor. E não é só isso. Você realmente vai ter um acompanhamento meu exclusivo com você para lhe ajudar nesse processo. Agora, gente, eu vou chamar aqui o, um amigo meu, o Leonardo. Estão me ouvindo bem, gente? Dá um joinha aí. Albuquerque, tranquilo? Luiz Felipe? Ótimo. Deixa eu ver, cadê meu brother? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta enquanto ele está entrando, pode fazer agora. Se você tiver alguma dúvida sobre a trilha da aprovação, sobre como vai. Como que é que eu tenho, professor, com licença, eu tenho uma dúvida aí. Por favor. Minha preocupação boa noite, né, primeiramente. A minha pergunta, assim, é sobre a parte do vocabulário, né? Uhum. Por pouco tempo, né? Porque, assim, do zero, né? Eu tenho Isso. espanhol, tenho italiano, tal, mas aí Uhum. o francês não tenho contato com ele. Aí, Uhum. esse Isso. vocabulário, a gente A- consegue adquirir aqui nesse período Isso. também, de A 8 respeito semanas? do vocabulário, já é um dos primeiros materiais que eu já passo para o aluno. Vou lhe passar um vocabulário que é focado primeiro no A1, nesse vocabulário em Word, você tem escrito em francês, português, e eu já gravei também com a minha pronúncia, para você poder ouvir e aprender em casa. Você vai ter primeiro o vocabulário do A1, logo que você pegar ele bem, você tem o vocabulário do A2, e na sequência você tem o vocabulário do B1. Ok? Então, realmente, nós temos aqui uma pergunta que eu já vou responder aqui também. Então, a respeito desse vocabulário, você não vai ficar perdido. Você vai realmente ter um direcionamento, um norte do vocabulário que você precisa adquirir para a prova. Ok? E algo que eu não mencionei aqui também, durante as nossas 4 primeiras semanas, nós vamos até fazer uma prova de nível A1 e de nível A2, até para você já se testar para você ver se esse vocabulário é bom e você vai verificar que você, aplicando ele na prova do A1 e do A2, você vai conseguir fazer uma boa prova. Já é um mini teste antes da gente passar para o B1. Tudo bem? Tem uma pergunta aqui do Carlos. Boa noite, professor. Vocabulário realmente é o maior problema. Sim, exatamente para alguns alunos, realmente é uma dificuldade. Pode soar como uma dificuldade, mas, como nós falamos, já tem uma pasta pré-pronta focado no vocabulário A1, A2 e B1. Ótimo, Leonardo está entrando aqui. Muito bem, nós temos aqui o Leonardo. Oi, Léo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Como vai? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Ótimo, Léo, eu sei que você está bastante ocupado, então muito obrigado aqui pelo seu tempo aí, esses minutos que você vai ter conosco aqui. Nós estamos aqui na sala de aula aqui com vários guerreiros aqui, homens valentes aqui, mulheres também que querem fazer aqui esse Delphi B1. Eu queria aproveitar aqui o seu tempo aqui para te fazer algumas perguntas aqui bem rapidinho a respeito da sua experiência com o Delphi B1. Você pode primeiro se apresentar aqui, falar um pouco de você? Tá. Meu nome é Leonardo, eu sou militar do Exército. Uhum, Estou aqui em Brasília há aproximadamente 2 anos e meio. ótimo. E acho que é isso aí, né? Legal, muito obrigado, Léo. E olha, Léo, a segunda pergunta aqui para você como você percebeu que esse conteúdo passado nas aulas eram focados na prova? Eu, lhe conheci pelas redes sociais, né? Mas hoje Uhum, nós fizemos aí uma amizade aí, somos amigos, graças a Deus. E quando você me apresentou o conteúdo, eu vi que ele era muito focado realmente na prova, ele era direcionado para a prova. uhum, Isso me deu uma certa tranquilidade, porque eu não ia ficar perdendo tempo vendo outras coisas e, como militar, no geral, ele tem que ser prático, né? Então, a gente uhum. gosta de praticidade. Então, ele de fato é direcionado para a prova. E Legal. aí, esse foi o motivo pelo qual eu gostei do curso, da metodologia, né? Uhum, Da forma como o assunto, os temas, uhum. né? As habilidades são abordadas. Então, foi esse o motivo Legal, pelo qual eu resolvi escolher o curso. legal. E quanto tempo você tinha para estudar por dia? E qual era o seu objetivo ao fazer essa prova? Olha, na verdade, quando eu me inscrevi no seu curso, acho que nós tínhamos 2 meses aí de preparação, né? Uhum, Acho que, inclusive, acho que o tempo é menor do que o seu curso hoje atual, né? uhum.
E aí, o meu objetivo era buscar realmente a habilitação no idioma, né? Uhum, Assim, eu tinha estudado francês muito tempo atrás, né? Aí uhum, vai denotar a minha idade, né? Mais de uhum, 3 décadas atrás eu tinha estudado uhum, francês, mas muito pouco. uhum, E aí, o tempo que eu tive foi justamente o período do curso que eu fiz com você. uhum, Teve aí mais um, o pessoal que fez em Brasília, aqui na época que eu fiz, teve aí mais uma chance aí de um mês aí, porque a data foi postergada para a gente aqui. Então, no uhum, total aí nós tivemos um curso aí de 3 meses uhum. e Legal. foi um curso, assim, como eu falei, muito direcionado para a prova e que me ajudou bastante. O objetivo era justamente tentar fazer essa prova aí para conseguir passar o mais rápido possível, né? E graças a Deus consegui, né? Que E a você. legal. Você talvez já tinha ouvido alguém falar, né? Será que eu consigo por conta da minha idade? Será que eu consigo porque falta de tempo? Como é que você venceu essa dificuldade, talvez? Será que passou pela sua mente? Como é que você superou isso? Eu acho que uma coisa que eu não respondi na sua pergunta anterior foi o tempo, né, que eu levei para estudar. Mas, assim, eu acho que o que vai nos mover, Uhum, né, são as nossas necessidades, né? É a uhum, urgência a urgência que você tem de conseguir alcançar aquele objetivo. uhum, E aí, geralmente, eu estudava durante as suas aulas, né? uhum, E também eu reservava ali, em média, 2, 3 horas por dia para estudar, né? Revisar os conteúdos, aplicar os conhecimentos que você nos passava. E uma legal. das vantagens que eu acho, para quem está aqui em Brasília, eu sempre falei isso para você e para outras pessoas com as quais eu, né, em algum momento, eu tive a oportunidade de falar sobre o seu curso. Uma das vantagens de quem está aqui em Brasília é que você realmente está sempre ali à disposição, né? Não tem tempo ruim. Em muitos momentos eu vi você, né, ajudando muitas pessoas ali, né? E, na verdade, teve um acontecimento que eu achei que foi muito interessante. Eu sempre falo sobre isso, né, sobre você, que Uhum, foi no dia que a gente foi fazer a prova. O Naliel também, ele acompanha os alunos no dia da prova, entendeu, uhum, com pessoal? Para certeza. deixar ele tranquilo, ficar lá de boa. E uma coisa que marcou, eu sempre comento isso sobre isso aí, que eu achei interessante, não só como professor, mas como pessoa, foi que no dia da prova oral, o Naliel foi comigo, e aí, do nada lá, tinham vários camaradas que iam fazer a prova, né? Principalmente milicos. E aí o Naliel começou a conversar com os camaradas, e do nada assim, ele chegou, chamou os caras e falou assim: vem cá, se apresenta aí para mim para ver como é que tá a sua apresentação. E na hora começou a corrigir os camaradas, dar dica de como fazer a prova, né? Uhum, Eu achei isso legal porque ele simplesmente poderia ter ficado na dele, me acompanhar ali, dar umas dicas para mim, que eu era aluno dele, para os outros ele ignorar, né? Então, achei isso aí interessante e realmente é um ponto positivo, um aspecto positivo, que todas as vezes que eu precisei, de fato, né, assim como os outros alunos, o Naliel sempre estava à disposição. E eu legal. acho que, com relação a essa questão de curso, né, a gente às vezes não encontra essa abertura aí com outros professores, né? Então, Uhum. foi algo muito positivo que marcou também esse momento em que eu me preparei contigo. Ótimo, com certeza, gente. Reforço. Quem entra nessa turma, gente, eu faço um acompanhamento. Aproveito que o WhatsApp, né, tem essa facilidade. Eu entro em contato com cada aluno, vejo onde é que você tem dificuldade, porque o objetivo não é de deixar você ao léu e sozinho, gente. É realmente fazer um acompanhamento, apesar de estarmos em turma, tentar ser o mais personalizado possível e individual. E quem mora em Brasília, gente, a gente se encontra aí para tomar um café, faz simulados de prova, né, Léo? E isso daí fez um diferencial para você, né? Ah, bastante, porque além do aspecto de a gente ter essa oportunidade de conversar contigo pessoalmente, tirar dúvidas ali, a gente ainda tinha a satisfação de encontrar com outros alunos seus, né, que Uhum. também estavam se preparando, e era um momento interessante, porque a gente trocava experiências, não só com relação ao curso, mas de vida também. Uhum. Fizemos boas amizades nesse momento aí, nesse Com período certeza. aí, e amizades que acabaram ficando aí pro resto da vida, né? Com Então, é um certeza. aspecto positivo isso aí. Até hoje. E olha, Léo, você foi aprovado, né, sem a trilha que ajuda o aluno a ter um passo a passo eficaz. Então, como você acha que essa trilha hoje vai fazer a diferença para o aluno? Eu acho que hoje está bem mais fácil, né, para os alunos aí, porque tem uma trilha. Na época que a gente estudava lá, que a gente fez contigo a primeira vez, não tinha trilha, né? Uhum. Mas, Legal. assim, isso aí não foi motivo
para que nós desistíssemos e que a gente não conseguíssemos realizar o nosso sonho de passar nessa prova, né? E Uhum, foi justamente ali no período em que houve a transição, né, nas uhum, portarias do Exército, e aí a gente foi pego de surpresa porque foi exatamente no concurso em que a gente fez que mudou. E uhum, aí foi bem complicado. Mas acredito que com a trilha, né, uma coisa que militar gosta muito é de ter um memento, né, uma coisa para seguir ali, para se balizar, uhum, né, e acho que isso aí vai ser muito importante, porque o camarada já sabe o que ele vai estudar, já uhum, sabe em que momento ele vai ver, pode até se antecipar algumas coisas para quando chegar na aula já poder tirar essas dúvidas contigo, né? uhum, E como eu falei, na época que eu fiz aí contigo, não tinha essa trilha, né? Você ia dando os assuntos, a gente ia estudando, você ia dando os bizus ali, a gente ia fazendo. uhum. E agora eu acredito que com essa trilha aí, o pessoal consegue ter um direcionamento muito mais é, focado ali de acordo até mesmo com as necessidades dele e de acordo até com o tempo também para se planejar, né? Eu acho que fica mais fácil. Ótimo. Tem mais duas perguntas, Léo. Eu sei que você está um pouco ocupado hoje à noite. Muito obrigado já pelo seu tempo. Mais duas perguntas. Você pode dar É uma isso. dica realmente excelente para que você usou para o seu dia da prova? E outra pergunta, você sentiu que com todas essas dicas que você teve nesse curso, você teve a impressão de não cair de paraquedas no dia da prova, mas entrar mais tranquilo na sala de aula? É, assim, lógico que acho que toda pessoa, quando ela é colocada numa situação como essa, né, em que ela vai ser avaliada, bate um nervosismo ali Uhum, e a gente fica nervoso, né? Isso é normal. Mas com relação a essa sua segunda pergunta, vou começar pela segunda e depois eu passo para a primeira. Com relação à segunda pergunta, eu fiquei na prova muito confortável, principalmente nas provas, né, orais, nas provas escritas, uhum. na prova de compreensão, leitura também. A Legal. auditiva, ela é a única prova que eu acho que depende muito mais do aluno, porque ele tem que treinar muito o ouvido, Uma caixinha de né? surpresa, né? Exatamente. Mas com relação às outras três habilidades, eu estava muito tranquilo. Tanto que eu terminei a prova escrita, né? Eu terminei a prova, acho que faltava mais de 1 hora e meia. Sério? Tava, Não. Que tava ali legal. tranquilo, fiquei aguardando, né, e tal. E aí foi Uhum, muito tranquilo, principalmente a prova escrita, porque com o seu método aí, né, uhum. existe uma fórmula e uma forma Exato. em que é batata. Então, se você Uhum. tiver conhecimento de algumas coisas, você consegue fazer a prova tranquilamente, super rápido, Ótimo. Nessa turma né? que nós tivemos, não sei se você lembra, Léo, um aluno que tinha bastante dificuldade, ele aplicou a dica para a produção escrita, ele teve 24 sobre 25, quase gabaritou a prova, né? Exatamente. Então, assim, se o camarada prestar atenção, treinar, né, ele consegue. Uma dica que eu dou para quem está começando agora, para quem nunca fez francês na vida, eu acho que a maior dificuldade vai ser a parte auditiva. Então, Uhum. treine muito o ouvido, faça uma imersão realmente, escute todos os dias. Tem vários canais aí que eu acredito que o Naliel vai passar para vocês, Uhum. que vocês podem utilizar, fazer uso dessas ferramentas aí e escutar bastante, né? Acompanhando ali a transcrição, né? A transcrição do áudio, né? E até mesmo treinando, às vezes. Hoje em dia nós temos a IA, né? Que também pode nos Uhum. ajudar nesse aspecto, pedir para Com certeza. corrigir, dependendo da IA que o camarada possa utilizar. Uhum. Assim, quando não tiver acesso a você, né? Claro. Uhum. Mas uma dica que eu dou é treine bastante o ouvido, né? Escute muita coisa em francês, assista muito filme. Eu fiz muito isso aí no TV 5 Monde. Eu assistia muita série francês, Uhum. Ótimo. muito filme francês, e é uma plataforma com vastos conteúdos gratuitos, né? Eu Uhum. assistia, via muita coisa. E outra dica que eu dou é treine bastante os modelos anteriores, né? Conforme, né, você for disponibilizando aí para o pessoal. E treine, escreva bastante, escreva, treine, porque no dia da prova vai ser super mais tranquilo, super fácil. Escrever bastante gente é com o Léo mesmo, gente. Eu acho que o Léo me enviou umas 30, 40 redações para eu corrigir. E foi um prazer, Léo, corrigir todas elas. Isso daí fez muita diferença. Muita mesmo. Léo, uma última pergunta para a gente lhe deixar. Talvez alguém vai querer fazer uma pergunta para você. Por que você recomendaria esse curso para um colega?
Lembrando, né, que não é fórmula mágica, né? O aluno precisa se esforçar. O que é que você diria? Não, eu recomendo o curso porque, como eu falei no início, ele é um curso que ele é focado na prova. E eu acredito que a maioria dos militares que se encontrem aí nessa situação, nessa sala contigo hoje, o objetivo dele é passar na prova, né? Uhum. Porque o curso em si, ele direciona certinho para a prova. Então, se o camarada fizer a aplicação, né, dos conceitos que você passar, treinar realmente, como eu falei, ele com certeza ele vai conseguir a aprovação. E o seu curso, né, apesar de muitos acharem assim que é um curso que ele é um pouco curto e tal, mas não é. Se você realmente se dedicar, treinar, é um tempo mais do que suficiente, porque teve casos, né, na época que eu fiz, de alunos também que começaram do zero e conseguiram a aprovação. Eu Uhum. ainda tinha visto francês há 30 anos atrás, mais de 30 anos, né? Então, Uhum. assim, eu ainda tinha visto alguma coisa, né? Mas teve alunos na nossa turma lá que realmente, né, nunca tinham Tem um ouvido. aluno, gente, que começou um mês atrasado. Ele, por algum motivo de saúde, começou as aulas em março, digamos, e ele só pôde começar em abril. Então, gente, é um método realmente que, se você se esforçar, você vai realmente conseguir. Conseguir. E foi Você- aprovado, né? O aluno foi E aprovado. foi aprovado, gente. Foi aprovado. Uau, realmente foi um exemplo de superação na nossa turma. Você conseguiu, Né? Léo? Você tem o diploma aí na mão? Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Pegue aí para a gente terminar com chave de ouro, gente. Se você tiver uma pergunta agora, é para fazer aí para o Léo, que a gente vai. Já estamos quase para o final aqui da nossa super live. Eu sei que você quer saber o que é que nós temos de surpresa para você no final. Léo, É cadê? isso. Olha Homme só, gente. et la langue française. Parabéns, Léo. Muito orgulho de você. Show de É, bola. Você esse merece. aqui eu guardo realmente com muito orgulho, porque esse daqui foi um diploma que me deixou muito feliz, satisfeito, né? Porque, como eu falei, a minha dedicação foi bastante intensa para isso, mas, graças a Deus, me rendeu um excelente resultado, né? Consegui aprovação, consegui cadastrar, né? E eu acho que isso é o objetivo da maioria que está aí, Com né? certeza. Léo, quero agradecer aí pela sua participação. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora para o Léo, que ele está aqui à disposição para lhe responder. Ele tem alguns minutos ainda. Se você quiser perguntar, é o momento, gente. Aproveite aqui que nós temos uma referência aqui realmente nacional em perseverança, em resultado aqui concreto. Alguém tem alguma pergunta, gente? Albuquerque quer perguntar aí uma coisa? Weiden? Luiz Felipe? É o momento. Sim? Rosângela está mandando um abraço aí para Meu você. amigo, tá, eu vou falar que eu saí daqui, que eu estou tomando um vinho aqui com a família e assistindo a live, né? Sem problema. Meu amigo, como é que você fazia para treinar a expressão oral? Que eu acho que é onde todo mundo. É. Como você treinava, Deu para Léo? ouvir aí? Chegou aí? Não? Não, eu entendi, entendi. Você perguntou para mim como é que eu fazia para treinar a parte oral, né? Isso, exato. É Porque isso? é a parte que mais complica, eu acho que para todo mundo tem medo da parte oral, porque aquela travada, né, bicho? A gente sabe, mas a gente, como pensa em português, para levar para o francês, na grande maioria não dá certo. É. Eu acho É, a que, gente dá uma travada aí. eu acho que todo, todo mundo que começa uma língua, ele começa a fazer muito essa questão da tradução simultânea, né? Olha para uma caneta e aí imagina como é que é em francês, olha para um objeto qualquer e fica imaginando para fazer essa transição aí, essa troca dentro do cérebro. Isso às vezes até gera uma certa dificuldade. Mas, como eu falei, o Naliel, ele tem um método onde são todos seus alunos, Naliel? Já são todos seus alunos já? Não, alguns, a maioria não são. É, Estão né? conhecendo o Então método hoje. não vou entrar em detalhe do método, mas ele tem um método onde você consegue, né, com, com algum vocabulário, você consegue já sim fazer, porque é um. Eu não vou entrar no detalhe, porque aí realmente eu vou ter que falar o que é, mas não é o caso. Mas assim, o método Naliel, ele permite que você, com um pouco de vocabulário, comece a treinar. E uma das coisas que o Naliel fez bastante conosco também foi treinar essa parte oral, né? Então, em diversos momentos, às vezes até mesmo em videochamadas,
às vezes, como eu falei, o pessoal aqui de Brasília tem essa oportunidade de nos encontrar. Chegava lá, ó, faça a apresentação aí tal, o tema é tal. Mas antes ele já deixava a gente preparado, porque ele já mandava muito conteúdo para a gente. E aí, quando a gente tinha dúvida com relação a alguma palavra, um aplicativo que eu usei muito, né, foi o Reversor, né? Uhum. Usei Eu muito o uso. Reverso. Desde o espanhol eu uso. Ele é Então, ótimo. assim, ele me ajudou bastante quando eu tinha dúvida com relação a uma palavra, alguma pronúncia, né? Eu, às vezes, fazia ela dentro de um contexto, porque, às vezes, dependendo de como eu fosse colocá-la, né, eu tinha que fazer ligação com outras palavras. E se eu fizesse isso de forma isolada, eu não conseguia fazer isso. Então, com base nos temas em que ele disponibilizava para a gente, a primeira coisa que eu fiz foi tentar escrever, né, sobre esses temas, né? E aí eu mandava para o Naliel, ele corrigia, né? Aí eu já sabia como é que era a escrita correta, e aí eu às vezes metia lá no reverso, via como é que era falada a frase, e aí eu treinava só, e começava a treinar sozinho, né? E aí, muitas vezes também, em alguns momentos aí, né, eu tinha alguns amigos que também estavam se preparando para essa prova, no próprio ambiente de trabalho, né, em alguns momentos ali na hora do café, na hora do lanche ali, do almoço, eu aproveitava para treinar com eles também, porque aí, né, eu trocava conhecimento, aquilo que eu, muitas vezes, poderia estar errando, alguns já tinham conhecimento com relação à pronúncia, me corrigia, às vezes eu corrigia o pessoal também, e isso foi uma maneira de me ajudar significativamente na hora de construir os diálogos, porque eu treinava bastante também com o pessoal do trabalho. Virava e mexia, tinha uns dois, três lá que faziam comigo na época, se preparava comigo na época, e a gente treinava isso aí recorrentemente também no próprio ambiente de trabalho. E aí, muitas vezes eu dizia, ó, como é que você vai falar de tal assunto? Aí o camarada começava a falar, e aí eu só vou falar de tal assunto. Aí começava a falar, e aí a gente ia treinando isso aí também. Então, me ajudou bastante. Mas como eu falei, na época que a gente fez isso aí, não existia nem esse boom aí que existe hoje de IA, né? E hoje você consegue conversar com algumas aí, tranquilamente, ela faz correções precisas. É uma maneira de você também treinar no momento que você estiver só. E olha, gente, o Léo está antecipando aqui um dos bônus que eu vou falar daqui a pouquinho. E olha, essa turma aqui é realmente um diferencial top. Vai ter dois professores. Sabia, Léo? Maravilha aí. Vai ter eu e vai ter o IA. Nós criamos aqui a nossa equipe especializada, criou, gente, um professor IA incrível. Só esse bônus já é um professor, ele se chama Monsieur Parfait, que ele responde a tudo. Você pode dialogar com ele, ele vai te tirar todas as dúvidas sobre o DFB1 e nós disponibilizamos ele 24 horas por dia para você. Então, além de mim, quando a gente terminar a nossa aula, você vai ter esse link aí onde você vai ter um professor focado no Delphi B1. Te faz modelo de redações, Olha, não tem nada que ele não responda. O Léo aí, se tivesse essa prática, né, faria essa muita diferença. ferramenta aí, né? Então, gente, Iria fazer muita diferença. total. Léo, Obrigado pela dica, meu amigo. quero agradecer aqui a sua Disponha, meu amigo. participação. Muito obrigado mesmo, não tem palavra para te agradecer. Parabéns. E, gente, o Léo em breve, depois o próximo desafio vai ser o DALF C1, né? Que você vai querer fazer, que a gente faz a preparação Aí, também. DALF C1. exatamente. Parabéns, Eu me Léo. Deus preparar. te abençoe. Um excelente final de semana. Abraço aí para toda a sua família e muito obrigado mais uma vez. Abraço, Léo. Eu que agradeço, tá? E vocês aí que estão aí, ó, não desistam. Foco, perseverança. Tem um excelente professor aí, e aí pode ter certeza que o sucesso ele vem. Até mais. Eu que Merci agradeço aí beaucoup. pela. Muito obrigado. Abraço, Léo. Até mais. Tchau, tchau. Gente, então é isso. Nós tivemos aqui a participação aqui do Léo. Estamos aqui indo para a reta final e queremos falar aqui os últimos detalhes para você entender realmente o que é que você vai ter. Olha, gente, é algo inédito nessa turma que as 20 turmas anteriores não tiveram. Você vai ter três bônus que vão turbinar a sua aprovação. O primeiro, gente, é o checklist digital no Google Drive. Você vai ter um link onde você vai ter todo o calendário com a trilha da aprovação. Você vai saber exatamente em que momento você vai estar no curso. Você vai saber o que você estudou, o que falta para estudar. Então, para você que precisa, que sempre trabalha com direcionamento, é uma coisa inédita que está realmente começando com essa turma. Gente, o segundo bônus é o professor parfait, o professor perfeito. Gente, esse daqui, só esse bônus, gente,
já lhe permitiria você ter um ganho incrível. Vocês sabem que hoje nós estamos com a IA para todos os lados e aqui também a gente se adaptou, a gente se atualizou. E nossa equipe aqui especializada criou esse agente GPT. E o que é que ele é? Nós vamos aqui compartilhar a tela. E o professor Pafé, olha, ele é especialista em preparação do Delphi B1. Ele é o meu colega de trabalho, ele vai te acompanhar. Você que quer fazer a preparação do Delphi B1, também do TF Canadá e TCF Canadá, que são outras provas, que é que ele vai te ajudar? Realmente, ele vai estar à sua disposição e aqui ele não te promete promessas vazias, sem método, ok? Ele realmente te dá um plano traçado. Olha, por exemplo, você tem uma dúvida sobre o Delphi B1. Você vai na barra de pesquisa e escreve, olha, Delphi B1, o que é que você sabe, professor? Olha, ele escreve assim, olha, você escolheu o Delphi B1, um exame que existe não só o domínio da língua, mas também estratégias. No Delphi B1 é avaliado quatro competências: compreensão oral, compreensão escrita, redação e entrevista com o professor. E aqui ele te dá alguns critérios chaves que a banca vai observar. Clareza, tudo que algumas vezes eu não falo na aula, ele fala aqui. Nós programamos ele para ser especialista no Delphi B1. Ele vai te dizer aqui o que é que você precisa. E olha, por exemplo, olha, agora ele te pergunta, precisa saber para personalizar o seu treino. Ele vai personalizar o seu treino, gente. Ok? Olha, por exemplo, qual dessas quatro partes, ele te pergunta, qual dessas quatro partes você sente mais dificuldade hoje? Compreensão oral, redação, entrevista com o professor? Imagine que você coloque produção escrita, redação. Você colocou aqui a palavra-chave, aqui, olha, o que que ele coloca? Olha, muito bem, produção escrita é justamente a parte onde muitos candidatos da UFB1 perdem pontos preciosos. E também a que mais pode alavancar a sua nota, se você souber a estrutura correta, que a banca espera. Então, ele vai te dar aqui, olha, o que você precisa dominar na produção oral. Ele te explica o passo a passo como é que funciona essa prova. Você pode, algumas vezes, ter uma tarefa um texto pessoal narrativo ou um texto argumentativo. E aí ele te fala os critérios de avaliação. Gente, é realmente incrível. Não tem perguntas que ele não saiba responder. Ele vai te dizer o que é que você pode colocar na sua introdução, no seu desenvolvimento, na sua conclusão. É realmente o que eu passo no curso, na trilha da aprovação. E aqui você tem na prática. Você pode consultar ele sábado, domingo, 3 da manhã, 4 da manhã. Ele vai estar à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias sobre 7, durante todo esse curso que nós estivemos. Então, gente, só isso aqui já seria um motivo excelente para você ficar aqui com esse curso, para você entrar nessa nossa turma. E olha, gente, o que é legal também, gente, é que ele corrige exercício. Imagine que você faz um exercício, você quer a correção, você coloca lá o exercício, digita o exercício, ele corrige para você. Ele dá até opinião também sobre a redação que você escrever. Então, realmente, é alguém que você também pode conversar com ele, ok? Você pode simular diálogos com ele, fazer a sua apresentação, seu monólogo. Gente, aqui é algo incrível que o nosso curso se atualizou, que você vai ter como que um segundo professor na palma da sua mão, no seu celular, no seu laptop. Quero recapitular aqui, então. Você tem um bônus do checklist, você vai ter a trilha da aprovação, você vai ter o chat GPT aqui para te ajudar, e você vai ter uma sessão tira dúvida, além das aulas terças e quintas, todas as sextas-feiras, às 7h30 da noite, horário de Brasília, você vai ter 30 minutos a 1 hora de tira dúvida direto comigo, onde você vai realmente poder ver que você não está sozinho, além de eu acompanhar cada aluno de forma individual. O que vai te ajudar, o que vai te levar rumo à aprovação. Gente, são 8 semanas de mentoria ao vivo. Nós vamos começar terça-feira. Mês de agosto, mês de setembro e mês de outubro focado na prova. Você vai ter um material completo em PDF, simulados com correção real. Você vai ter também, você vai estar inserido num grupo exclusivo no WhatsApp. Esse grupo já foi criado. E assim que você entrar nessa turma, você já vai ir diretamente para essa turma. Você vai ter o suporte direto comigo e também do meu colega, o ChatGPT, que pode tirar todas as suas dúvidas. Checklist interativo com o meu acompanhamento, você vai saber exatamente onde você está na trilha da aprovação, ok? Você vai ter acesso ao professor Parfait, que pode responder a todas as suas perguntas, suas dúvidas, e você vai ter a sessão Tira Dúvidas ao vivo diretamente comigo, além das nossas aulas. Gente, esse curso completo já esteve
até o preço de R$ 3.690 e ultimamente eu coloquei ele a 2.590 por pessoa, mas hoje, só hoje, você vai ter um desconto de R$ 1.000. Gente, esse desconto nunca foi feito em 20 turmas, em mais de 20 anos de aula. Você tem um desconto de R$ 1.000 hoje. Não é Black Friday, não é Natal, mas hoje, nesse mês de agosto, estamos festejando esse aniversário de 20 anos de aula e eu decidi fazer essa super promoção para você. Se você comprar esse curso à vista, fica R$ 1.590. E se você decidir dividir no cartão, você pode dividir ele em até 12 vezes de, por exemplo, 161,80, ok? Se você quiser esse curso, olha, nós já temos aqui uma aluna que colocou eu quero, ótimo. Se você quiser esse curso e entrar nessa turma igual a Edilene, ok? Que quer esse curso, você pode me enviar uma mensagem no meu WhatsApp, ok? Que eu vou te enviar o contrato de aula para você poder ler o contrato, para você ver o que é que você tem direito. Resume aqui um pouquinho todas as aulas aqui, o que nós vamos estudar durante esse período. Vai ter lá o preço também. Você vai ter a possibilidade também, durante 7 dias, como o Código do Consumidor lhe dá o direito de você poder participar do curso e você é, durante 7 dias não ficar satisfeito, você pode voltar atrás, totalmente normal, tá bom? Então, realmente lhe dá toda a possibilidade para você poder inserir aqui nesse curso. Se você tiver alguma dúvida aqui, gente, você pode perguntar agora. Ok, nosso tempo aqui já terminou, estamos aqui a 1 hora ao vivo no ar. Nós já temos aqui algumas pessoas enviando mensagem aqui no WhatsApp. Para você garantir a sua vaga, gente, é simples, me envia uma mensagem aqui no meu WhatsApp, que eu vou tirar todas as suas dúvidas, ok? Eu vou te ajudar então nessa aula. Você tem aqui algumas dúvidas, por exemplo, recorrente de alguns alunos. Se você perdeu uma aula, o que acontece, gente? Olha, graças à revisão semanal, você consegue tirar as dúvidas diretamente comigo, com o professor. Eu vou te acompanhar pessoalmente do início ao fim, ok? Dessas aulas. Além da revisão que você tem semanalmente, no grupo no WhatsApp, você vai ter todos os conteúdos da aula. Na trilha, você nunca vai ficar perdido, que você vai saber exatamente onde você está. E se você começar do zero, gente, a trilha é feita para você. Comece exatamente do zero, comece do nível A1, ok? Se você não gostar, como eu falei, você tem 7 dias de garantia incondicional, ok? Então, gente, aqui você teve aqui a explicação do que é a trilha, ok? De como você pode, ainda nesse ano de 2025, você tem uma prova em novembro, em todo o território nacional. Você ainda pode se preparar para você fazer essa prova no Delphi B1. Se você tem alguma dúvida aqui, você pode tirar as dúvidas comigo, tá bom? Eu estou aqui, realmente, aqui à sua disposição. E olha, para finalizar, agora é a sua vez, tá bom? O caminho está aqui, o caminho está aqui, agora é a sua vez. E olha, então o que é que você pode fazer? Clica aí nesse botão no WhatsApp, me envia aqui uma mensagem. Quero fazer parte aqui dessa 21ª turma, ok? As vagas são limitadas e a próxima turma pode demorar meses, ok? Então, se você quiser fazer parte, é agora. Como você já sabe, né? Missão dada, missão cumprida. E pode contar comigo, com a minha palavra de homem, que eu vou te ajudar no que eu puder fazer para você ser aprovado. Você que mora em Brasília, você tem a vantagem da gente se encontrar num café. Muitas vezes a gente vai se encontrar olho no olho para a gente poder tirar as suas dúvidas. Você que mora em outro estado, nós conseguimos fazer isso pelo Zoom, que fica também com a mesma qualidade. Tudo bem? Quero agradecer a você que estava aqui ao vivo conosco, que fez parte aqui dessa live. Muito obrigado aqui, olha. Você tem aqui. Ah, nós temos aqui, ó, algumas pessoas que escreveram aqui no chat, tá bom? Ó, nós temos aqui a Edilene aqui, que mandou uma mensagem aqui, eu quero, ótimo. Luiz Felipe está interessado. Temos aqui mais uma pessoa também que enviou uma mensagem aqui, dizendo que quer fazer a sua inscrição. Gente, e agora? Nossa live aqui terminou e agora eu vou focar aqui nas mensagens aqui no particular para lhe enviar aqui o contrato para você ler, ok? Lembre-se, o Léo festejou os 50 anos, 51 anos, gente, não olhou para a idade e falou, eu posso, eu quero, ok? Gente, se tem algumas perguntas aqui, você pode perguntar. Albuquerque, se você tiver alguma pergunta, Luiz Felipe, Carlos Eduardo, se você tiver alguma pergunta, tá bom?
Pode escrever aqui no chat, pode enviar aqui a mensagem que estaremos aqui. Gente, pergunte, né? Algumas vezes a sua dúvida é uma dúvida do colega, ok? Colocamos aqui o Glauber, que era aqui ótimo, gente. Aproveite, gente. Eu vendi ainda essa semana cursos com o preço cheio, tá bom? Então, você tem aqui essa grande oportunidade. Você que está aqui no grupo desde a semana passada, que estava esperando essa live, então, essa foi a surpresa que para você, a primeira vez que estamos fazendo isso, ok? Então, realmente vai valer muito a pena. Temos aqui alguma pergunta aqui. Respondemos, né, a pergunta a respeito do vocabulário, ok? Uma pergunta frequente que muitos alunos fazem: como é que eu faço quando chega a parte da produção oral? Será que tem prática? Sim, tem prática, gente. Na hora da produção oral, eu vou explicar o passo a passo como funciona a apresentação, eu vou simular diálogos com você e você também vai simular o monólogo comigo, tá bom? Eu fiz a prova duas vezes do Delphi B1, tive 96 sobre 100 e 99 sobre 100. Então, você vai estar falando aqui com um perito nessa prova que tem aprovado mais alunos no mundo inteiro. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigado, ok? Se você quer aqui, o Glauber já está me chamando aqui no PV e outros alunos. Albuquerque, te desafio, tá? Para entrar nessa turma. Luiz Felipe, Edilene, Rosália. Essa é a sua oportunidade. Alessandro, Edilson, Wayden, nós falamos há pouco tempo, né? Glauber, é com você agora. Sei que você vai se dar muito bem. Francisco, Rosângela, ok? Carlos Eduardo, é a sua oportunidade. E Albuquerque, aproveita que você mora em Brasília que a gente vai realmente poder fazer. Gente, no grupo de WhatsApp, tá bom? Nós vamos interagir agora. Eu vou abrir lá o grupo para perguntas, para dúvidas, enquanto você que já sabe que quer entrar, aproveite que as vagas são limitadas, garanta a sua vaga agora, já me enviando uma mensagem direta. Gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Agradeço realmente ao seu tempo, você que pegou essa sexta-feira para estar comigo. Eu que agradeço, você foi meu convidado muito especial. Que Deus abençoe a sua vida e eu creio que terça-feira estamos começando junto rumo à aprovação. Muito obrigado, gente. Valeu, abraço aí a você e a toda a sua família. Nos vemos em breve. Merci Boa beaucoup. noite. Boa noite, gente. Abre o seu microfone aí, se você puder desejar boa noite aí para o seu colega aí. Boa noite a todos, gente. Deus abençoe. Muito Merci obrigado. beaucoup. Abraço, gente. Valeu.